Nós vamos procurar ser bem objetivo mesmo, bem objetivo em relação ao que a gente tem para falar aqui, para a gente não estourar o horário de vocês. A Usana disse que ela iria nesse período até meio-dia, até 8h30, 8h40, e eu iria até 10 horas, né? Até 9h30, né? 9h30? 9h30, né, bem? Deixa eu pegar aqui, então. Eu baixei ali no computador, esqueci de baixar no meu tablet aqui. O que a gente vai falar aqui a respeito de vocação, amado, é importante a gente entender que aquilo que a gente vai falar aqui para vocês não é dentro de uma perspectiva de ordenação, porque, não que seja errado, mas a igreja, infelizmente, a igreja se desdobrou mais. Obrigado. A igreja se desdobrou mais dentro dessa perspectiva da ordenação, e muitas das vezes isso acabou sendo, quando a gente fala sobre vocação, sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11, a gente percebe que a igreja ficou mais orbitando dentro dessa perspectiva da hierarquia, né? Então, quando a igreja cresce, quando a igreja é uma igreja enorme, grande, então aí a pessoa vai galgando até ela virar apóstolo. É claro que a gente não está aqui para dizer que A e B está errado, não seria isso. Mas a gente quer trabalhar mais o entendimento dentro de uma perspectiva mais da função. Nós podemos funcionar como igreja dentro de Efésios 4:11, dentro da nossa vocação de perspectiva mais de função do que daquilo que a gente tem percebido aí nas igrejas, principalmente nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos começou no Brasil toda essa perspectiva apostólica, né? O movimento apostólico no Brasil, ele tem origem aí, principalmente no Brasil, nos últimos 20 anos. E aí se tornou muito mais algo que a pessoa vai galgando. Se ela começou uma igreja, depois ela abriu várias outras igrejas e várias outras igrejas, e aí as pessoas vão percebendo, vão fazendo uma leitura como sendo algo mais voltado para uma questão mais de hierarquia. Isso que o que a gente entende é que Efésios 4:11, a gente entende que fala dentro de uma perspectiva mais de função do que de ordenação. Um texto bem interessante que Paulo fala, né, ele fala também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, e com todos os santos, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual nos chamou e a riqueza da glória, né? E em Efésios 4:1, que é o texto que mais fala sobre os 5 ministérios, ele fala: eu rogo como prisioneiro do Senhor que vocês andam de modo digno da vocação. Lá em Efésios 1 ele menciona que os olhos da igreja precisavam ser iluminados para que ela entendesse a esperança e a riqueza da herança. Aqui ele diz também que ele também ora para que a vocação de todos os santos, para que todos nós entendamos qual a esperança da nossa vocação, né? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a palavra vocação, ela vem do latim e também do grego, principalmente do latim, que significa voz de Deus. Vox Dei, vocação. A origem dessa palavra,
A etimologia dessa palavra, quando a gente vai estudar essa palavra, o significado de vocação é vox Dei, que significa voz de Deus. É uma palavra do latim, vox Dei, que significa voz de Deus. Quando a gente olha para a vocação como voz de Deus, a gente chega então à conclusão que falar de vocação demanda uma percepção e um discernimento de uma dependência de Deus para ouvirmos a voz dele a respeito daquilo que ele nos chamou e de qual é essa herança da nossa vocação. Então, falar de vocação é falar diretamente daquilo que Deus, do meu contato que eu tenho com a voz de Deus. Então, por que para mim é um grande desafio falar de vocação? Porque eu entendo que quando a gente fala de Efésios 4:11, ali os Efésios 4:11, eu entendo que está falando da nossa vocação. Mas por que eu creio que é um grande desafio falar sobre isso? Até eu não queria, eu até falei para a Osana, pode concluir, depois eu vejo com o pessoal da escola, ver se marca uma aula extra. Por quê? Porque é lá naquela opção mesmo da internet, de ancorar lá na internet. Se ancorar a internet de alguém aí, eu consigo acessar. Por que eu falei para a Osana que é um desafio poder falar sobre vocação? E eu preferia que ela desse o conteúdo completo. Porque eu não acredito que a gente fala sobre vocação sem falar sobre como aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a palavra vocação significa voz de Deus. Então, como é que eu vou falar sobre vocação sem falar sobre ouvir a voz de Deus? E ouvir a voz de Deus não é ouvir pregação apenas, né? Faz parte. Ouvir a voz de Deus não é só ouvir pregação. Ouvir a voz de Deus não é só gostar da pregação de alguém. É voz de Deus? É óbvio que é voz de Deus. É voz de Deus ler a palavra? Principalmente. É voz de Deus ler a palavra. É voz de Deus ouvir uma pregação de alguém, uma mensagem de alguém? É voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela está muito mais ligada, essa Vox Dei aqui, ela está muito mais ligada a um altar pessoal na vida de uma pessoa do que propriamente ouvir uma pregação de alguém. E esse é o nosso desafio que eu enfrento como igreja. Porque quando a gente fala dentro de uma perspectiva de culto de igreja, a gente é muito viciado a ouvir a pregação do domingo à noite. E a maioria dos cristãos não tem a disciplina diária de meditação na palavra, diária de ter um altar no que diz respeito a ouvir a voz de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que está lá nos 3 primeiros capítulos do livro do Evangelho de João. Se você ler lá está nos 3 primeiros capítulos, você vai encontrar essa experiência que Jesus está numa grande multidão, e aí ele ouve uma voz, e ele ouve: esse é meu filho amado, a quem eu tenho nele o meu prazer. Ele ouve essa voz. Mas a Bíblia fala que aquela multidão também ouviu a voz. Só que a multidão interpretou aquela voz como um trovão vindo do céu. Mas Jesus ouviu a voz. E ele ouviu: este é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Esse é meu filho amado em quem me compraram. É aquela experiência que Jesus tem logo após o batismo de João, lá no batismo das águas. E ele ouve uma voz: este é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer, quem tem todo o meu prazer. Jesus ouviu a voz do Pai. Jesus entendeu, vamos assim dizer, a frase vinda do Pai. A multidão também ouviu, mas a multidão ouviu como se fosse um trovão, ela não entendeu. Ora, nos 2 casos, tanto Jesus quanto a multidão,
produziu-se um som. Conseguiu? Produziu-se um som, obrigado, gente. Foi produzido um som. Foi ouvido um som. Mas é interessante que só Jesus conseguiu o quê? Discernir a voz. Não entendeu. A Bíblia fala que eles ouviram um barulho como se fosse de um trovão. Então, o que eu quero dizer? O que eu posso interpretar com isso? Jesus ouviu a voz e a multidão ouviu um som. Então, significa que as pessoas podem ouvir algo produzido por Deus, mas não conseguiu o quê? Discernir. Lugar secreto, é isso que eu ia falar aqui agora. Eu nunca vou conseguir, presta atenção. Jesus ouviu a voz, vox Dei. Essa palavra vox Dei significa vocação. Jesus ouviu vox Dei, a voz de Deus. Não só ouviu, como discerniu e entendeu o que ele estava falando. A multidão ouviu. Agora, qual é a diferença da multidão e de Jesus? Jesus tinha aquilo que a Dávila disse. Jesus tinha uma coisa chamada altar íntimo. Altar íntimo, vida de devocional. Quando eu não tenho intimidade com Deus no meu interior, eu não vou saber discernir a voz no exterior. Então, às vezes, Deus está falando comigo, eu estou achando que aquilo é o quê? Um trovão, um barulho. Deus está usando circunstâncias até visíveis, até audíveis. Eu não vou conseguir, por quê? Porque eu não consigo, porque eu não tenho altar íntimo. Só quando eu tenho altar no meu coração, só quando eu tenho, quando eu entendo aquela intimidade que eu preciso produzir. Quem quer ouvir Vox Dei, tem que entender que Vox Dei não se percebe em cultos de domingo. A palavra de domingo é uma palavra boa, pode ter Vox Dei na palavra de domingo, é óbvio que pode ter. Pode ter voz de Deus numa música que você escuta, claro que pode ter. Mas profundidade de discernir essa voz, que é, infelizmente, muitas vezes o que a gente não entende. Vocação, amado, é uma voz específica de Deus no seu coração. É uma voz que você passa aquilo que o Jeremias fala, que virou canção, né? Há um fogo queimando em meu peito que não me dá descanso. Vocação, amado, é um incômodo da voz de Deus dentro da gente, que aquilo não cala nunca. Você está ali trabalhando num lugar, fazendo alguma coisa, você entende. Deixa eu contar uma experiência minha. Durante muitos anos da minha vida, eu tive muita dificuldade de entender a minha profissão com a minha vocação. Porque qualquer lugar que eu chegava, eu era o cara que todo mundo queria ter na igreja. E olha que eu sou da geração que nem tinha comunicação como nós temos hoje. Não tinha filmadoras, não tinha nada disso, não tinha computadores. Então, praticamente, tudo que diz respeito à comunicação ficava detido a mim, porque era um dom natural meu. Depois que começou a vir os programas, depois que começou a vir as câmeras, você chega nos 30 anos e descobre que pode mexer com isso e acaba virando profissão. Concorda comigo? O cara acaba descobrindo uma coisa lá nos 30, 40 anos. E vira ótimos profissionais. Na minha época, não. Como eu era designer, desenhista, aquilo já nasceu comigo. Eu, com 9 anos de idade, eu desenhava. Eu, com 15 anos de idade, eu fazia desenho. Trabalhava já na época eu trabalhava em serigrafia, fazendo arte de camiseta. Fui para a igreja, sempre trabalhei nos trabalhos de comunicação da igreja, o informativo e tantas outras coisas. E todo mundo falava, ai, Deus chamou para isso, mas havia um incômodo dentro de mim, eu não me encontrava.
Não me encontrava. Quando eu comecei a pregar a palavra, eu descobri minha vocação. Eu entendi que Deus me chamou para ser mestre. Então, e foi quando eu entendi que a minha profissão não era necessariamente a minha vocação. Que a minha profissão servia a minha vocação. Eu como designer gráfico, eu como publicitário, e eu tenho recursos da comunicação que muitas pessoas têm que pagar rios de dinheiro para alguém fazer. Não, eu dentro da minha profissão, eu faço todo o meu material gráfico. Mas se você perguntar, sua vocação é ir para um escritório, sentar e ficar fazendo capa de livro, capa de DVD, logomarca de igreja, não é. Eu vou me tornar uma pessoa completamente frustrada, porque não é meu chamado, não é minha vocação. Agora, tem pessoas que a vocação dele é fazer isso? Não é só uma profissão, ele vive para isso. Mas eu tive muito tempo na minha vida, foi um grande desafio ter que entender isso. Mas à medida que eu fui conhecendo a Deus, por isso que eu disse que o tempo é muito limitado, porque eu deveria, geralmente quando eu falo sobre vocação, eu gasto 1 hora falando só sobre ouvir a voz de Deus. Porque ninguém nunca vai entender mesmo a sua vocação, sempre vai ficar confundido. A gente sempre vai confundir ocupação, profissão e vocação. Uma vocação pode ser uma profissão? Pode, mas nem sempre uma profissão pode ser o quê? A vocação. E às vezes as pessoas não têm nem profissão e nem vocação. O que ela tem? Ocupação. Ela fica se ocupando com um monte de coisa, geralmente são pessoas extremamente inseguras. Elas têm que provar para todo mundo que é o dono de tudo, que quer fazer tudo, e ela quer abraçar o mundo, mas muito mais para se sentir aceito do que propriamente para expressar uma vocação, ou até mesmo porque ele tem convicção de uma profissão. Primeira coisa que você precisa entender, amado, a nossa vocação, ela vem de Deus. Deus é o autor da nossa vocação. Vocação, amado, é uma obra especial, contida na origem do plano da sua salvação. Você não foi salvo, por isso Deus te deu uma vocação. Agora que eu sou salvo, Deus me dá uma vocação. Não, é o contrário. Eu fui salvo para cumprir uma vocação que já existia até mesmo antes de mim. A minha vocação é um dos principais motivos da minha salvação. Eu fui salvo para cumprir uma vocação. E a nossa vocação, como eu já disse, ela existe até mesmo antes de nós. Olha só o que Jeremias disse. Antes de formá-lo, na verdade Deus falou para Jeremias, no ventre eu te escolhi, antes de você nascer, eu te escolhi e te designei. Essa palavra designei, ela está muito ligada também à vocação. Para você ser profeta. Profeta. 2 Timóteo diz que ele nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras. Essa vocação não tem necessariamente a ver com profissão, com dons, com habilidades, né? Alguém diz que talentos, habilidade é igual a vocação. Não necessariamente. Você tem um talento, você tem uma habilidade, não necessariamente é a sua vocação. Mas esse talento e essa habilidade pode te ajudar, pode cooperar com você na sua vocação. Paulo continua dizendo a Timóteo, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça, a graça de ser vocacionado, ser chamado, ela foi dada em Cristo Jesus quando? Desde os tempos eternos. Sua vocação, presta atenção. Sua vocação é o que dá sentido à sua conversão.
Eu dei uma pinceladinha aqui a respeito de voz de Deus, mas eu vou falar uma coisa para você. Se a gente nunca aprender a discernir a voz de Deus, a gente vai ficar orbitando, a gente vai ficar como um pêndulo. Será que é a minha profissão? Será que é a minha vocação? Será que isso é minha profissão? Será que o que eu tenho que fazer? Porque, olha, amado, vou falar uma coisa para você. Quando esse passador foi criado, pela primeira vez, e o primeiro ser humano pegou um passador desse na mão, ele ficou falando: passador, como você funciona, passador? Passador, me responda, passador. Como você funciona, passador? É assim que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai ler quem escreveu o manual? O fabricante. Sabe qual é o problema? A gente fica perguntando para nós mesmos: o que eu tenho que fazer? O que eu nasci para fazer? O que será que eu tenho que fazer? Ai, eu preciso olhar dentro de mim. Eu preciso descobrir isso dentro de mim. Não, amado. A pergunta não é para mim. A pergunta é para o meu fabricante. Quem me fabricou? Quem me fez? Então, quem é a resposta para a minha vocação? Deus e não eu. A resposta não está em mim. Eu fico olhando para os meus dons, eu fico olhando para as minhas habilidades, eu fico olhando para o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso, então Deus me chamou para fazer isso. Eu gosto de fazer isso, então é isso que Deus me chamou para fazer. Não, meu irmão. Você não é resposta. Eu nunca fui a resposta da minha vocação. E eu falo isso. Quando eu conheci a Osana, uma das primeiras coisas que eu falei para ela: eu só saio da vida ministerial para o caixão. Eu não presto para fazer nada, a não ser fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu amo pregar. Eu fico doente, amado. Osana já viu isso já. Época de férias, eu fico insuportável. Eu falo: você tem que começar a pregar logo. Você tem que começar a fazer alguma coisa logo. Porque não é isso. E se me colocar numa agência de publicidade, se me colocar num escritório de design, se me colocar numa multinacional aí grande para me trabalhar e ganhar o que for de salário, eu não vou nunca me encontrar. Porque eu não me encontrei na minha profissão. Eu me encontrei na minha vocação. E como eu encontrei a minha vocação? Quando eu me encontrei em Deus. De modo, amado, que as nossas habilidades não necessariamente vão definir a nossa vocação. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, em relacionamento com Ele, ouvir a voz dEle, ter contato diário com a voz de Deus, aprender a discernir a voz de Deus. E à medida que você caminha com Deus, à medida que você passa a entender o que é o Vox Dei, o que é ouvir a voz de Deus, o que é discernir a voz de Deus, você começa a ter contato diário com a voz de Deus, você descobre algo e fala assim: e é isso que eu nasci, e é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Deus me chamou para isso. Mas por quê? Porque eu tenho contato com Ele. A minha vocação não está em mim, a minha vocação está nele. É o contato que eu tenho com Ele. Todas as pessoas que tiveram contato com a voz de Deus souberam exatamente o que Deus tinha para a vida delas. Voz de Deus. E aí, nós podemos ter uma expressão dessa voz. Uma expressão. E qual é a expressão? Osana trabalhou muitas outras expressões da voz de Deus na sua vida. Uma das expressões que mais sintetizam, resumem a vida da igreja é Efésios 4:11. Uma das expressões que mais resume, na sua essência, tudo aquilo que Osana disse, a gente poderia colocar como subtítulos aquilo que é a essência da expressão da voz. Então, essa voz, ela foi falada em você, gerou uma convicção de quem eu sou, do que Deus me chamou para expressar, a minha vocação. Agora, essa vocação, ela expressa, há uma expressão dessa vocação. E aí, a gente quer falar rapidamente qual seria a expressão. O texto sagrado fala:
a cada um de nós. Paulo não fala que alguns de nós, Paulo fala, cada um de nós foi concedido a graça. Então significa que isso aqui é mérito de Deus, de ouvir a voz de Deus, conforme a medida repartida por Cristo. Então a origem da vocação é aonde? É graça de Deus, é Cristo. Não é dom natural, amado. Você não nasce necessariamente com a sua vocação. Ela já existe. Por isso foi dito que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, deu os dons aos homens. Verso 9, que significa que ele subiu, senão também o que descer às mais profundas as profundezas da terra. Verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. Então aqui Paulo está falando de plenitude. Logo, vocação é a expressão de uma plenitude de Deus. Deus expressou na sua vida. É uma expressão. Plenitude fala de expressão. Ele designou, não é eu. Não é algo que eu gosto de fazer. É Deus que designou. Ele designou. Esse é o ponto. Se a gente pudesse falar só sobre isso aqui, a gente já poderia trabalhar só com isso. Ele designou. E ele designou alguns para, então aí está falando, que todos têm a sua vocação. Mas existem vocações específicas. Aí ele diz que ele chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo seja edificado. Então nós temos aqui os famosos 5 ministérios de Efésios 4:11, né? Como eu já disse, a gente quer falar mais de uma perspectiva funcional. Por uma questão eu podia usar ranço, vício, né? Mas por uma questão de tradição protestante, a gente tem mais como ordenação a questão pastoral, né? Onde os pastores são ordenados. Geralmente, na maioria das denominações, toda a igreja, com exceção da Congregacional Cristã no Brasil, a Igreja do Véu, eles não ordenam pastores, né? Eles não ordenam pastores, mas praticamente todas as outras igrejas evangélicas, elas ordenam pastores, né? Lá na Congregacional, não na Congregacional, desculpe, na Congregação Cristã no Brasil, eles ordenam, lá a ordenação é de ancião. Mas aqui a gente vai falar mais de função, ainda que rápido. Nós temos aqui o apóstolo, né, que é uma função apostólica. Então, e agora eu vou falar ministério Sal da Terra. O ministério Sal da Terra trabalha com os 5 ministérios de Efésios 4:11. E o ministério Sal da Terra, não estou querendo puxar sardinha para a nossa igreja, mas o ministério Sal da Terra é uma das igrejas no Brasil, e eu conheço bem as igrejas no Brasil, que mais trabalha de forma prática, de uma forma mais saudável, os 5 ministérios de Efésios 4:11. Na Sal da Terra, a única ordenação que tem é a pastoral. Então, no sentido de ter alguém que vai lá, que derrama o óleo na cabeça e ordena pastor. Mas quando a Sal da Terra começou na década de 90, que eu tive o privilégio de fazer parte, a Sal da Terra ordenava evangelista. Ordenava evangelista. Mas foi uma estratégia que a Sal da Terra teve para, assim, para impulsionar os jovens. Eu lembro quando eu era candidato a evangelista na Sal da Terra, cara, aquilo você ficava empolgado para chegar o dia de você ser ordenado evangelista na Sal da Terra. Mas a Sal da Terra trabalhou com a questão do evangelista durante um tempo, né? Ministério apostólico, dentro da visão Sal da Terra, nós entendemos que o ministério apostólico está ligado mais a uma equipe,
Há um grupo que vai estabelecer um trabalho num lugar. Então, se nós formos como grupo, né? Então, quando o pastor Júlio, foi lá com o Valverde, lá com o pessoal dele lá, aquilo ali foi uma equipe apostólica. Então, eles estavam exercendo o ministério apostólico, assim dizendo, né? A Sal da Terra entende que o ministério apostólico tem a ver mais com frente de trabalho. A Sal da Terra entende que o profeta seria mais a equipe de louvor, quando alguém está trazendo uma palavra de discernimento, uma palavra de entender aquilo que a igreja precisa receber, principalmente no ministério de louvor. A Sal da Terra lê mais o ministério de louvor como uma equipe profética, né? Uma função profética na igreja. É o ministério de evangelismo quando se tem trabalhos nas ruas, né? Que é o que todo mundo já entende. O pastoral é aquilo que a gente exerce mesmo. E o mestre, a Sal da Terra entende que quando se tem a revista, sabe aquela revista Carta Viva da Sal da Terra? A Sal da Terra interpreta aquela revista como sendo o ministério de mestre. A editora Sal da Terra é o ministério de mestre. E a escola de pastores, tudo que exerce uma função na igreja, em equipe, a Sal da Terra entende. Agora, como é que nós entendemos isso de forma, na palavra, num todo, não olhando apenas a visão de uma igreja? Quando a gente fala de ministério apostólico, amado, nós estamos falando, sim, de pioneirismo. Né? Ministério apostólico é aquele que carrega a semente. Ministério apostólico é aquele que tem a condição de começar algo. Então, se um ministério está dando início aqui na igreja, se algo está começando, se algo está num processo embrionário, alguém está começando algo, essa pessoa, mais aquela equipe, está exercendo o ministério apostólico. Mas a essência do ministério apostólico, se a gente for resumir, seria aquele que tem a semente. Então, quem exerceu o ministério apostólico nessa igreja? Pastor Júlio e as pessoas que começaram com o pastor Júlio, né? Então, seria o ministério apostólico, que é aquele que começa, aquele que estabelece os fundamentos, aquele que estabelece o início, a essência daquilo que se começa, o DNA daquilo que se começa, é o ministério apostólico. Deixa eu contar uma coisa bem rápida. Geralmente, quando eu chego em alguma igreja no Brasil, e a igreja está sucumbindo, está acabando, a igreja está assim morrendo, eu falei, queridos, ao invés de você ficar copiando modelos de crescimento, modelo da igreja X, da igreja A, quanto tempo vocês existem? 20 anos. Como é que começou essa igreja? Começou com um fulano de tal. Cadê esse fulano? Não, ele já morreu. Como é que foi a essência dessa igreja? Meu irmão, a igreja era assim, assim, assim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Por que vocês não resgatam essa semente? Porque essa igreja tem um DNA que vocês começaram. Será que vocês não estão morrendo porque vocês estão tentando ser aquilo que Deus não pediu para vocês serem aqui? Então, resgata a unção o quê? Apostólica de vocês. Como vocês começaram. O ministério apostólico, amado, é aquele que tem o DNA. Eu vou fazer um comentário, talvez pareça ser indelicado, mas vocês já perceberam que quando o pastor Júlio lidera alguma coisa, uma palavra, um louvor, em qualquer ambiente das igrejas, você já viu que é diferente? Já perceberam? Porque é o DNA. O Júlio tem o DNA disso aqui. Então, muitas das vezes, a gente fica tentando descobrir qual é a nossa vocação, sendo que essa vocação já é o quê? Já existe. Por quê? Porque é o DNA. Então, o apostólico é aquele que possui o DNA, possui o início de tudo, né?
O apostólico é aquele que diz como é a caminhada. O apostólico é aquele que diz como é o caminho. O apostólico é aquele que fala, olha, é assim que nós devemos nos conduzir. Depois nós temos o profético, né? O profético seria aquele que tem a palavra, que zela por aquilo que foi dito por quem? Pelo apostólico. O profético é o que zela, é a palavra que mantém a essência do apostólico. Então o profeta, ele não revela. O profeta não revela, porque a gente tem uma noção que o profeta é aquele que revela, não é? O profeta não é o que revela, o profeta é o que mantém o que já foi revelado. O profeta é o que traz à luz o que foi esquecido. O profeta é aquele porque a gente tem uma noção que o profeta é aquele que traz prognóstico, o profeta é aquele que traz aquilo que o novo, e na verdade o profético não é isso. Amado, o profético é aquele que traz à luz aquilo que sempre existiu. Ele traz a essência, ele traz o que foi perdido no decorrer dos anos, né? Você pode prestar atenção que todas as vezes quando levanta um profeta na Bíblia, ele vem para falar o quê? O que foi esquecido, não o que é novo. Profético não é para revelar a nossa vida, profético para revelar o que Deus já havia falado. O evangelista, o que o evangelista faz? Ele pega a palavra do apóstolo, ele pega a palavra do profeta, ele pega a palavra do pastor, ele pega a palavra do mestre e traduz de uma forma que todo mundo entende. Então o evangelista, ele não é para dentro, o evangelista é para onde? Para fora. Por isso que evangelista tem pavor de seminário, porque ele fala o seguinte, rapaz, em vez de a gente estar pregando para o povo lá fora, fica esses crentes engordando dentro das igrejas aí, sabe? Exemplo, você acha que o evangelista tem facilidade de me ouvir? O evangelista não tem facilidade de ouvir o mestre, porque o evangelista, a palavra do evangelista, ela quando um evangelista tenta ser mestre, é um desastre. Porque ele vai falar um monte de coisa, vai falar, e ninguém vai lembrar de nada que ele falou. Mas pega um evangelista e põe ele para falar numa praça, e vai falar uma frase que o cara que não conhece a Deus vai ouvir, e vai falar assim, cara, eu entendi o que esse cara falou. Por quê? Porque o evangelista, ele fala o que o cara lá fora não consegue entender o que a gente fala onde? Aqui dentro, né? O evangelista, ele literalmente é uma pessoa que a palavra dele é mais superficial, porque o evangelista, ele fala para o incrédulo. Por isso que o ministério do evangelista, a maioria das vezes, é seguido de curas e milagres. Por que é curas e milagres? Porque ele está falando com quem? Com o incrédulo. O evangelista, ele precisa de ter curas e milagres. Aonde o evangelista tem que trabalhar? Você põe um evangelista dentro de uma igreja, ele morre. Onde o evangelista tem que trabalhar? O campo de trabalho dele é onde? Fora, né? Lá fora. É lá que é o local de trabalho do evangelista, né? Depois nós temos o pastor. Função de pastor, gente, é uma função administrativa. Por isso está aqui, ó. Administrativa. Por que é administrativa? Porque o evangelista, ele administra quem? Ele administra o presbítero, ele administra o diácono e ele administra os obreiros da igreja. Dependendo da igreja, talvez esteja ligado também aos cooperadores, né? Se a gente for assim, sei que o tempo está estourando já estourou já. Se a gente for separar presbíteros, pastores, presbíteros e diáconos. Deixa eu falar uma explicaçãozinha rápida para vocês aqui, de pastores, presbíteros e diáconos. Biblicamente falando, o pastor é aquele que dá a comida para a ovelha. Então, o pastor é aquele que se ocupa com a palavra. O pastor é aquele, amado, que deveria ter um gabinete pastoral com uma biblioteca gigantesca para ele estudar. O pastor é estudar. Ele vai atender as ovelhas no gabinete dele, o pastor é mais dentro da igreja. Ele está aqui para estudar, ele está aqui para preparar o sermão dele, ele está aqui. Se você vai nas igrejas antigas, não era assim que era pastor? Pastor estava o tempo todo estudando, porque o pastor é o que preocupa com o alimento da ovelha. Quem é o presbítero?
Na Bíblia, a palavra presbítero e pastor, elas são bem idênticas. Mas, funcionalmente falando, a autoridade de um presbítero é a mesma de um pastor, mesma, biblicamente falando. Presbíteros e pastores têm a mesma autoridade. A função que é diferente. O presbítero é aquele que está mais na membresia da igreja, sabendo o que está acontecendo com os solteiros, com os casados, antenado com o comportamento das roupas, o comportamento da fala. Presbítero é um cara mais ponderado, ele observa mais, fala pouco. Ele fica muito mais ouvindo os membros da igreja para trazer a admoestação, trazer a palavra, cuidar do povo, e quando ele não conseguir resolver, ele vai a quem? Ele vai ao pastor. O diácono é aquele que, além de servir às mesas, quem serve mesa é diácono. Além dele servir às mesas, o diácono é aquele que vai cuidar do órfão e da viúva. Ele vai saber quem são as pessoas que estão passando necessidade na igreja. Ele vai levantar aquelas cestas que a gente tem nas igrejas. Ele vai saber a necessidade do irmão. O diácono é aquele que exerce o cuidado dos membros nas suas necessidades básicas. O presbítero é aquele que fica mais ligado ao dia a dia ali do culto, dos membros, a meninada que está lá fora aprontando, as casas que precisam ser visitadas. O presbítero é aquele que visita e liga para o pastor. Fala, pastor, vamos fazer uma visita hoje? O pastor fala, não, meu irmão, mas eu estou mais dedicado à palavra, eu vou estudar. Não, pastor, então, se o senhor não puder ir, eu, presbitério, nós estamos lá visitar o fulano. Entenderam a diferença? Biblicamente, o pastor é aquele que fica mais quieto, estudando a palavra, o presbítero é aquele que cuida do povo, e o diácono é aquele que atende às necessidades da igreja. Depois nós temos o mestre, que é realmente aquele que ensina a palavra, né? O mestre, o bom seria que todo pastor fosse, mas nem todo pastor é mestre, e nem todo mestre é pastor. Você já viu uma igreja que o pastor é ruim para pregar, mas a igreja é cheia? Você sabe por quê? Porque ele é o quê? Pastor. Você já viu aquela igreja que o cara é bom para pregar, mas ele é péssimo para visitar a gente? Porque ele é só mestre. Agora, põe um pastor profeta. O que você acha quando um pastor é profeta? Amado, é só couro de ovelha voando. Porque o profeta, ele tem uma palavra mais pesada. E quando um pastor é profeta, é um desafio. O pastor não combina muito com o ministério profético. Evangelista combina com o pastor, se o pastor tiver em evidência. Se o ministério pastoral tiver mais evidência e ele for um evangelista, acha um equilíbrio. Mas se ele for só evangelista e tentar ser pastor, a igreja vai ficar pedindo para ele fazer o que o tempo todo? Vem para dentro, pastor, cuida das ovelhas, pastor. Não, tem que cuidar do povo lá fora, tem que evangelizar o povo. O povo está chamando o pastor para dentro, e o pastor quer ficar onde? Porque ele é mais evangelista do que? Então, o pastor dá mais certo com o mestre. E o apostólico? Na verdade, há quem diga que o apostólico, ele toca em todos os ministérios. O apostólico, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre. Mas, agora, amado, um mestre, ele dá certo como evangelista? Dá. Mas ele tem que tomar muito cuidado, porque senão ele vai falar muita coisa lá fora que ninguém entende, entendeu? Então, só para a gente finalizar, isso aqui eu comparo o ministério que a gente exerce como um caminho, como a Bíblia fala, né? Como um caminho, uma caminhada na vida cristã. Eu poderia falar mais outras coisas, mas principalmente a gente pode traduzir isso aqui para nossas profissões. O que seria um apóstolo profissionalmente falando? Profissionalmente falando. É um empreendedor, um cara que gosta de abrir um comércio, abrir um trabalho, abrir uma empresa. É um apóstolo. Quem seria um profeta? O profeta é o cantor de rap. O profeta é o cara que denuncia o problema da sociedade.
que reivindica as leis que estão sendo esquecidas. O profeta é o cara que está lá no Senado. O profeta pode ser um político. Pode ou não pode ser? Pode ser um político. O evangelista é o vendedor. É o cara que vai lá, vende o produto, você quer comprar, mas dá um jeito até de vender aquilo que não é verdade. O evangelista dá uma forçada nas coisas, para ele tudo é maravilhoso, ele não gosta de falar do problema que acontece. Então você vai falar de problema de um produto para um vendedor, fala, não, esse produto aqui é o melhor que existe. O pastor seria um enfermeiro, um assistente social, né? O mestre seria professor, né, alguém que exerce o ensino. Então eu comparo a vida ministerial de Efésios 4:11 como uma caminhada, né? Uma caminhada que nós exercemos. Então, nesse caminho, se você pergunta, não sei se você sabe, essa palavra profeta era o nome que se dava à profissão do cara que acendia as luzes. Antigamente não tinha energia. Então, quando um caminho estava sendo aberto, aquele caminho à noite ele não tinha energia. Tinha um cara que saía acendendo as luzes daqueles postes de luz com óleo. O nome desse cara era profeta. Então, vamos imaginar os ministérios numa caminhada. Então, o que seria isso? Enquanto o apóstolo abre o caminho, porque o apostolado não é o que abre o caminho, o profeta ilumina o evangelista chama as pessoas para quê? Para andar no caminho. O que o pastor faz? Cuida das pessoas nessa caminhada. E o mestre? Ensina como andar no caminho, né? Enquanto o apóstolo abre o caminho, o profeta ilumina o caminho, o evangelista chama as pessoas para andar nesse caminho, o pastor cuida das pessoas na caminhada e o mestre ensina como andar no caminho. Amém, queridos? A gente, nem que seja rápido, a gente tenta passar aquilo que a gente tem aprendido aí na caminhada. Amém? Deus abençoe.